Olá, estamos aqui hoje para um bate-papo sobre tecnologia de orquestração, sobre projetos, sobre tendências. E neste mundo em que estamos vivendo hoje, onde é cada vez mais necessário uma produção mais dinâmica, flexível, complexa, estamos aqui com o Tiago Abreu para falar um pouquinho sobre isso. Tiago, que conceitos e ganhos são considerados para a criação de uma camada de orquestração nos nossos sistemas de TV? Obrigado, Bruno. Bom, olá a todos. Muito obrigado pelo convite aqui. É uma honra estar aqui virtualmente conectado com vocês. Bruno, a orquestração ela permite uma mudança significativa no modelo operacional, né? Onde você basicamente deixa de gerenciar os recursos de hardware e passa a gerenciar fluxos orientados à produção. E o que isso significa na prática, né? Então, as produções elas podem ser preparadas virtualmente offline, né, através de presets. Em seguida, você pode aplicar isso através de acionamento manual ou automático por meio de eventos programados, de modo que você possa operacionalizar um controle de produção ou um controle mesh, por exemplo. Isso é muito diferente do modelo tradicional, né? Porque naqueles sistemas tradicionais de comunicação, mixer de áudio, switcher de vídeo, eles são configurados de modos independentes, né? Já nos ambientes orquestrados, esses sistemas são gerenciados por uma única interface, né? E de ganhos que você perguntou, isso torna a operação muito mais simples, mais, de certa forma, resistente a falhas humanas e agiliza muito o tempo de preparação de uma determinada unidade operacional para outro programa. Por exemplo, né, no caso de um controle de produção que está ali naquele momento gravando ou produzindo um conteúdo de variedades, né? Você consegue reduzir rapidamente esse tempo de downtime desse controle, da preparação dele para um formato jornalístico. O que você pode passar para a gente, né, de como é que está esse projeto como um todo, né? Nessa jornada de unificação das empresas, a gente identificou várias oportunidades de maximizar o uso dos nossos ambientes de produção, e aí estou muito com foco ali em controles e estúdios, entre os nossos principais sites do eixo Rio-São Paulo, né? E aí no Rio a gente tem o Jardim Botânico, tem os Estúdios Globo, tem o Ion na Barra, e São Paulo, nesse caso aí do contexto da produção, a Berrini, né? E tudo isso com um mindset de plataforma de serviços para as diferentes áreas de conteúdo, né? De certa forma, assim, a gente está racionalizando o uso desses controles e estúdios para além das produções locais. Então, a gente, aos poucos, tem habilitado a produção remota sob o guarda-chuva, sob uma camada de orquestração. O status hoje é que a gente já iniciou a produção remota de alguns programas, o É de Casa, com controle no JB, estúdio nos Estúdios Globo, programas da Globo News, também com controle no Jardim Botânico, os Estúdios São Paulo. E agora a gente está muito mais focado na camada intra-site, né, que são... A gente embarca os endpoints de cada controle. Então, a gente está falando, novamente, do mixer, da switch, e todos os endpoints, multiviewer, todos os endpoints de um determinado controle. E, Tiago, quais são os desafios, né, para fazer tamanha transformação, né? Estamos falando realmente de um mundo que está mudando o tempo todo, e onde é importante ter essa camada, e você tem toda uma diferença, né, de tecnologias e tal. Olha, desafio nesse contexto é o que não falta, Bruno. Tem alguns assim que eu destacaria. O primeiro talvez esteja relacionado a arquiteturas híbridas, né? E é muito interessante porque é até meio clichê dizer que a indústria passa por um momento de transformação, mas talvez mais acelerada como nunca, né? E o primeiro desafio, no meu entendimento, é adotar uma arquitetura que seja flexível, escalável, para comportar todas essas mudanças, né? Então, você tem o legado SDI, né, no nosso caso. O IP já vem sendo uma realidade, coisa de uns 3 anos, na medida em que a gente vai substituindo esses sistemas legados, e também agora tem a nuvem, né? Nós temos realizado uma série de testes no contexto do live production e tem evoluído de maneira super acelerada e certamente teremos boas notícias por aí em breve, né? No nosso caso, o que a gente tem buscado muito fazer, Bruno, é racionalizar e padronizar as soluções na medida em que a gente vai renovando o parque ou vai revisitando a arquitetura de algum ambiente implantado. Esse primeiro desafio, para mim, é o desafio das arquiteturas híbridas, né? O segundo
talvez esteja mais relacionada aos novos modelos operacionais. Essa aceleração toda, né, ela também se reflete nesse contexto, uma vez que a gente já tinha, já estava passando por uma transição, né, quando a gente começou a nossa mudança do domínio SGI para o domínio IP, onde o nosso engenheiro e o técnico de sistemas, ele atuava fisicamente nas centrais técnicas e ele passou a atuar em NOCs, né, acompanhando o sinótico, tomando decisões ali muito numa camada lógica, né. Nesse caso, a orquestração ela contribui muito para uma simplificação operacional. O IP, aos poucos, ele também vem contribuindo para a ampliação da nossa capacidade de produção remota, o que também traz, assim, não pelo lado da tecnologia, mas pelo lado do conteúdo, um desafio cultural. Então, para mim, esse seria o segundo desafio, né, dos novos modelos. Tem um outro desafio. O sistema de orquestração ele precisa atuar em todos aqueles endpoints ali do controle, né? E trocar esse sistema de gerenciamento e controle, por exemplo, de um Boeing, com ele em pleno voo, é um grande desafio, porque, no nosso caso, os controles de produção, os controles de jornalismo, enfim, não temos mais, inclusive, essa denominação, né? São controles que estão servindo às áreas de conteúdo. A gente tem que garantir ali muito planejamento para que o desenvolvimento, as atualizações software, os testes a quente, eles não impactem os programas que horas no ar estarão horas depois no ar. E tem o último, que eu acho que é tão relevante quanto, que é o Covid, né? De fato, a gente precisa se reinventar. Assim, todas as empresas no mundo precisam se reinventar para sobreviverem ou para não impactar suas principais atividades, né? Nossa, Thiago, como são interessantes, né, esses desafios que a Globo está passando e o que você pode citar como ações assim importantes para fazer justamente essa troca, né, desse pneu do Boeing ele em movimento. Que ações você poderia citar para fazer isso tudo acontecer? Como conciliar, por exemplo, um jornal nacional, toda uma produção ao vivo e mesmo assim fazer com que o projeto ande? Eu acho assim que o principal ponto, no nosso caso, eu diria que o diferencial está nas pessoas, né? A gente tem um time, independente do Covid, independente do que acontece, é um time muito engajado, um time altamente competente e assim olhando de maneira cross em todas as áreas nossas aqui, né? Falando de operações, suporte, projeto, o que contribui muito para um desafio como esse, né? Então assim, para fazer tudo isso que eu comentei, eu acho que o principal tá ali também nos planos de comunicação, no planejamento de horários ali, muito fidedigno àquilo que você efetivamente tem de janelas de atuação. No nosso caso, né, a gente está atuando em drives específicos de equipamentos e sistemas que estão no ar. Então, como é que a gente faz isso, né? A gente tem, obviamente, algumas janelas de downtime desses controles, né? Janelas extremamente precisas, e tem uma série de atividades ali que estão planejadas para aquela janela, né? E na medida em que elas vão acontecendo, a gente vai medindo se a gente está em linha ou se não está em linha com o planejamento. Mas tem um ponto que é o horário de corte, né? Então, se a gente faz alguma atualização, a gente precisa fazer um rollback. Obviamente, a gente já testou isso nos sistemas de homologação, a gente já viu como é que é o comportamento. Então, isso, para esse momento de atualização, traz muita segurança, né? Em algum caso específico ou outro que a gente precisa fazer o rollback, a gente também tem no planejamento o horário certo para isso acontecer. Tudo para que a gente possa, naquela data, naquele horário limite ali, entregar para a operação, concluir todo o checklist operacional e disponibilizar aquela unidade operacional para o ao vivo, para o gravado, o que é que seja o produto que ela vai fazer. Então, planejamento, comunicação, vitais aí para o sucesso de um projeto assim, você tem que atuar muito a quente, né? E para finalizar aqui o nosso papo, qual a sua
visão assim de futuro, né? De que forma essa questão da orquestração ela continua e ela evolui, né? Porque pelo que você falou também, depois que isso estiver implementado, né, a operação vai ser muito dependente disso, né? O fluxo operacional como um todo, a empresa como um todo vai ser muito dependente disso. Então, de que forma você vê a evolução desse cenário de orquestração e da tecnologia? Bruno, essa é uma pergunta interessante também, porque assim, nessa pegada tão acelerada de transformação que a gente está vivendo, é muito difícil você tentar aqui fazer uma predição, né, de futuro. Mas eu acredito o seguinte, pelo menos nos próximos 5 anos, a gente vai conviver com arquiteturas híbridas, né? Temos o legado SDI, nós temos os sistemas IP que estão suplantando esse legado, e agora temos os sistemas na nuvem, né? Que é uma mudança de paradigma onde você muda a forma como você opera, né? Porque você pode operar em qualquer lugar do mundo, né? Você pode ter exatamente os mesmos recursos operacionais ali, mas espalhados fisicamente, unidos aqui, como nós estamos aqui numa videoconferência para produzir um determinado evento. Então, assim, o grande desafio vai ser como você estabelece uma orquestração, né, uma arquitetura, para que ela seja escalável, para suportar todos esses tipos de modelos, né? Então, para mim, os próximos 5 anos eles vão estar muito pautados numa linha onde você é capaz de enxergar, do ponto de vista da alocação de recursos, né, alocação de um controle, para você fazer o setup operacional, seja ele on-premise, no legado CDI ou no IP, ou seja ele na nuvem, né, para que você possa, de certa forma, ter isso quase como de maneira transparente para quem está fazendo esse processo de alocação, né? Acho que é um pouco disso. Bacana, Thiago. Muito obrigado aí pela participação e obrigado também a Sete pela oportunidade e até a próxima. Obrigado, Bruno. Um abraço.